Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SalusCast. Hoje estou aqui com o Rodrigo Radins. A gente vai falar um pouquinho sobre dor, comportamento e como que ele faz todo esse manejo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença e um assunto muito amplo, mas acredito que tu consegue trazer aí com toda a tua expertise essa linha do tempo para a gente entender como é que funciona essa relação entre dor, comportamento e qualidade de vida. Perfeito. Primeiro, Ike, te agradecer o tempo, né, e a disponibilidade de estar conversando nessas semanas que a gente está sempre correndo, né. Mestre, eu sou fisioterapeuta há 24 anos, eu atendo numa clínica hoje, né, eu tenho consultório dentro da Cefas, que é a minha parceira já há 19 anos, e a minha vida é atender pacientes na área musculoesquelética, obviamente com as suas diversas queixas e questões dolorosas, né. E quando eu digo questões dolorosas, a gente está falando desde do indivíduo agudo, que tem uma dor há 2, 3 dias, mas principalmente um indivíduo que tem dor há anos, né? Nesse grande sofrimento que é viver, muitas vezes, né? Então depois a gente vai acabar entrando especificamente em como é que eu trabalho com comportamento, como é que eu manejo, mas dificilmente o Rodrigo de hoje, com quase 47 anos, quase 50 anos, né? Consegue atender um paciente sem perguntar sobre a vida dele, sobre hobbies, sobre hábitos de vida, para daí eu poder opinar sobre alguma técnica específica da fisioterapia e que existem altas evidências, a gente sabe como é que funciona, mas para mim não fecha mais com a minha assinatura e com que os pacientes geralmente vão me procurar já sabendo que eu trabalho desse jeito, né? Eu e vários colegas já estão com essa tendência, né? Eu acho legal essa evolução de como a fisioterapia tem olhado para o paciente de forma mais ampla. Acredito que muito tempo atrás colocava-se uma lupa, estou com um problema no joelho, bota a lupa, vamos entender o que está acontecendo na estrutura. E como hoje o espectro é muito grande e tu olha muito mais pro todo para chegar naquele micro, né? Perfeito. O que eu vejo, né, é que assim, ó, durante muito tempo a fisio ela foi especificamente advinda da ortopedia. E então quem tá falando é um cara que foi formado numa linha específica, aonde eu sabia o que era o ligamento cruzado anterior e que de vez em quando eu não sabia direito como é que estava a saúde desse joelho. Mas essa foi a formação que era naturalmente passada na década de 90, quando eu entrei na faculdade, né? Depois a gente acabou passando por diversas técnicas e áreas que chegaram na fisioterapia que influenciaram positivamente, mas que eu digo que era ver o paciente como um todo acabou sendo perigoso. Porque a gente não conseguia valorizar especificamente o que tinha influência. Vou te dar um exemplo. De pouco adianta tu falar sobre a pisada do paciente e o paciente tem uma queixa na torácica ou na cervical. Ou na ATM, como muita gente acaba falando. Então isso é muito distante, não funciona desse jeito. Hoje as pesquisas mostram que a gente tem uma influência direta, por exemplo, da pisada na região da patelofemoral. Então é uma coisa mais regional e não o todo, como a gente falava antes. Então isso acabou sendo extremamente importante para a físio, tu abrir esse leque, mas eu acho que durante muito tempo a gente perdeu o enfoque principal e que só conseguiu chegar facilmente na clínica e tranquilamente quando a gente começou a ter acesso a guidelines. Os guidelines nos diziam, por exemplo, que o indivíduo que rompe cruzado anterior, muitas vezes ele tem bloqueio de quadril. Então, de novo, repara só, a gente não está vendo o membro inferior inteiro, a gente está vendo regiões. Então a físio hoje consegue ver melhor essas regiões do que se via há 20, 30 anos atrás. Perfeito. E quando a gente fala sobre essa relação do nosso sistema nervoso central, que dispara esses potenciais de ação, que se comunica com toda a nossa periferia, e quando tu faz ali o estudo sobre esses neurotransmissores que estão envolvidos, como é que funciona um pouquinho esses mecanismos de ação partindo do sistema nervoso central e se comunicando com a periferia? Mestre, assim, ó, aí que tá. Quando eu comecei a estudar neurotransmissor, e que tem gente que domina isso e faz de olho fechado, tenho extrema dificuldade em aprender. Eu sou um cara que tem muita dificuldade. O fato de eu pensar rápido não quer dizer nada, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu comecei a estudar neurotransmissor, eu estudava o que a serotonina fazia, que nem tem na internet, o que a dopamina fazia e tal. Então, durante muito tempo, quando eu aprendi o que todos os neurotransmissores faziam, eu digo, tá, eu acho que eu entendi. E aí eu fui ver que não tem nada a ver, porque esses neurotransmissores não trabalham isoladamente. Em que momento ali da tua caminhada tu percebeu que ia ter que mergulhar um pouco mais nessa questão central? Eu acho assim, ó, o que mais me fez pensar nisso era como que eu podia montar modelos didáticos para explicar para o paciente. Porque se eu não consigo explicar o que eu estudo, eu estou falhando.
Então a didática é extremamente importante. Então eu fiquei durante muito tempo quebrando a cabeça e tentar entender o que fazia esse neurotransmissor e como é que eu podia explicar isso para o paciente. Só que eu via que eu não conseguia, às vezes, ter didática para explicar para o paciente, não era porque me faltavam palavras, é porque eu não dominava de trás para frente isso aí. Que hoje eu faço um pouquinho melhor, mas assim, a gente tem algumas dificuldades ainda. Mas quando eu comecei a dominar mais como funciona o sistema excitatório e inibitório, eu comecei a dizer para o paciente, olha aí, ó, tu tá sem dormir há vários dias, tu tá irritado. Então a gente tem duas possibilidades, ou tu tá excitando o sistema, ou tá faltando inibição, tá faltando resfriamento. O que tu acha? Então quando eu comecei a introduzir essas palavras excitatórias, inibitórias, eu comecei daí aos poucos a introduzir fala sobre o vício, por exemplo. Que é o vício do doce. Às vezes eu entrava na nutrição, e eu não sou nutricionista, mas eu trabalho com vários nutricionistas, eu dizia, cara, a vontade do doce é o teu sistema dopaminérgico botando. Mas na verdade eu também consegui explicar para o paciente que quando ele faz um pequeno pico de dor, um paciente crônico, fibromiálgico, quando ele faz um pequeno pico de dor, ele faz uma pequena liberação de dopamina. Então tu entende que a dopamina, nesse caso, não é só uma coisa pro vício. Tu pode ficar viciado em dor. O paciente fica viciado em dor. Então quando eu comecei, na verdade, a ir para lá e para cá e tentar brincar com o paciente com esses neurotransmissores, o paciente começou a dizer, cara, eu acho que tem sentido. Tu vê, eu fiz uma bariátrica e agora eu tô bebendo mais do que a média, álcool. Então tu mexeu no teu sistema dopaminérgico, mas na verdade a memória dele continua lá. Então foi pequenas brincadeiras, mas muito pautado na nossa grande falha que se chama dor. Né? Para entender dor, tu tem que entender neurotransmissor. Tu imagina na minha situação, tu coloca na minha situação, eu numa consulta, o paciente com dor crônica, e ele fala assim, ó, me deram opioide, me deram morfina, e não baixou a minha dor. Não, foi que nem água. Como que tu me explica isso? Cara, então eu tava exposto o tempo inteiro à minha ignorância. Então quando eu comecei a estudar um pouco mais neurotransmissores, eu me senti mais seguro para poder dominar um pouco mais o que estava acontecendo com o paciente. Né? E quando tu fala sobre esse vício, o vício da dor, quando o paciente chega lá e tu percebe esse padrão viciado dele, através da intervenção tu consegue diminuir esse vício, mas tentando colocar esse vício em outra coisa, tentando formar um outro hábito, ou Sim. depois que aquele caminho tá formado já era? Assim, eu vou responder em duas etapas. Assim. Primeiro, quando eu detecto isso no paciente, e são várias perguntas que a gente acaba fazendo para o paciente, eu tento não tirar isso dele. Porque se eu tento explicar para ele que ele está viciado em produzir dor, ele geralmente leva por um tom pejorativo isso aí. Mas tu tá dizendo que eu estou inventando a dor? Não. O teu sistema está acostumado a produzir picos de dor, geralmente no mesmo horário, no mesmo dia da semana, na mesma forma. Isso porque o teu sistema cerebral, teu sistema nervoso central, aprendeu desse jeito. Então pessoas que produzem enxaqueca, por que é difícil de desligar a enxaqueca? Não é só porque tu tem uma tendência genética, tu tem vários estímulos que podem ter disparado dor de cabeça, mas porque tu produz dor de cabeça há décadas. Então, o teu sistema de neurotransmissores está acostumado a isso. Vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Quando a gente vai olhar antidepressivos para dores crônicas, na maior parte das vezes o resultado é mínimo de efeito positivo, tá? Mas alto efeito colateral. E como que tu explica isso? Sim, porque quem disse que o Henrique que produz dor crônica vai ter o sistema somente serotoninérgico alterado? Ah, daí tu te bota um remédio que vai te ajudar na noradrenalina, que é outro neurotransmissor. E mesmo assim, a gente tem os duais, que são melhores, mas mesmo assim, né, não quero entrar em farmaco, né, mas a gente vê que as pesquisas mostram que os resultados não são tão bons. Então por quê? Porque muitos pacientes, quando tu dá um medicamento para a serotonina, para controlar a serotonina, ele mexe no sistema dopaminérgico. E aí tu vai dizer, putz, mas o que acabou acontecendo? Tomei o remédio, cara, e acabei consumindo mais calorias do que o normal, aumentou meu vício em comida, se eu tô tomando um remédio para inibir isso. Então, esses tiros dos pés mostram que a assinatura, ela é individual. E a dor é assim. Então, quando eu comecei a perceber que prescrever exercícios, que a gente vai entrar depois, prescrever terapêuticas para pacientes que têm dor crônica, cada um respondia de um jeito, eu comecei a ver que eu tinha que conversar mais com o paciente para entender melhor o sistema dele. Basicamente isso aí. Quando tu comenta sobre produzir dor, o corpo produz dor. Para quem tá nos escutando e não entende, como que o corpo produz essa dor? Perfeito. Produzir dor funciona da seguinte maneira. Teoricamente, tu tem duas maneiras de produzir, né? Tu tem uma maneira que é saindo do tecido, que a gente aprendeu na faculdade, tu corta o dedo,
O teu sistema percebe os pequenos neurônios que tu tem na pele, esses neurônios avisam a tua medula e a tua medula joga a informação lá pro teu cérebro. Chegando no teu cérebro, tu passa por vários filtros. É ali que os neurotransmissores entram. Esses neurotransmissores eles podem dizer calma, esse estímulo não precisa ir adiante, pode ir com calma e tu vai receber uma resposta descendente pro mesmo dedo que foi cortado, dizendo o seguinte: pouca sinalização, pouca dor. Mas também tu pode chegar com esse mesmo corte, chegar na medula, chegar nos centros mais altos e os neurotransmissores excitatórios chegarem ali e falarem: manda ver. Algumas peças do nosso cérebro, principalmente o tálamo, joga uma informação extremamente agressiva junto com um monte de sopa enzimática inflamatória para alguns centros, e esses centros falam o seguinte: manda produzir dor, manda contrair, manda o cara ficar quieto, paralisar, enfim. E aí tu tem uma resposta extremamente agressiva descendente, aonde o teu sistema não conseguiu frear, não conseguiu inibir o estímulo. Então, na verdade, quando o paciente produz dor, eu entendo que é uma balança falha entre excitação e inibição. Só que a maior parte dos nossos neurotransmissores funcionam como excitatórios, como situações que vão amplificar o que está vindo da periferia. Essa é a primeira possibilidade. Então, que vem da periferia e o central deixou passar e valorizou. Mas a gente tem um segundo tipo de dor, que é clássico da dor crônica, que é a dor já está gravada no cérebro, que a gente chama de efeito top-down. Então, eu não dormi bem 2 noites e eu produzo dor de cabeça. Eu não precisei trocar o travesseiro, modificar os meus mecanoceptores aqui para produzir um estímulo. Eu simplesmente não dormi bem, o meu sistema entende que isso é um alerta e ele produz dor igual a como se eu tivesse feito muito exercício na academia. Então são as duas maneiras que a gente acaba tendo. Muitos pacientes chegam na clínica achando que o problema deles maior é o primeiro. Que o meu tecido está machucado e o problema é ali, tu tem que mexer ali, tá? E tu não vai mexer no meu dedo, tu não é ali que tem que mexer. Ou nas minhas costas, né? Sendo que boa parte desses pacientes já tem memórias de dor, né? E aí, agora que as pessoas entendem, então, que essa relação da dor tem uma balança entre excitação e inibição, quais são os hábitos que vão excitar mais e os hábitos que vão inibir? Perfeito. Assim, ó, tudo que é excitatório, teoricamente, é o que a gente gosta muito de fazer. Não cumprir o horário do sono, comer fora de horário e dietas bagunçadas, né, beber, enfim, todos os grandes vícios no geral são excitatórios, né? Mas é interessante que quando a gente começa, por exemplo, a entrar em repouso, a gente começa a matar a academia, todo mundo adora matar a academia, né? Tu começa a não ir na academia, tu desmarca o teu treino de pilates e tal, o teu sistema num primeiro momento até ele resfria durante algumas horas, mas 1 ou 2 dias depois ele começa a excitar. Ele começa a ficar mais alerta que o normal. A gente não sabe por quê. Mas tu começa então a ter uma migração de alguns neurotransmissores e de comportamento de neurotransmissores. Neurotransmissores que eram inibitórios se tornam excitatórios. E um desses exemplos é a serotonina. A serotonina, teoricamente bem dosada, ela é muito reguladora do sistema. Mas quando tu não está com hábitos bons de vida, a serotonina pode se transformar em excitatória. E não esquece que tu está tomando medicamentos às vezes para controlar a serotonina. Então acaba tendo um efeito rebote em muitos pacientes, porque na verdade os hábitos de vida não funcionam bem. Essa que é para mim a maior dificuldade de eu conseguir explicar para o paciente. Porque o paciente ele acha que ficar parado o sistema desliga. Muitas vezes ficar parado o sistema excita. Tá? Então são as dificuldades. Eu detecto isso no paciente, a gente começa a ter uma conversa, que nem eu falei, eu não arranco isso do paciente. O grande problema é que às vezes com 10 minutos de conversa o paciente ele fala assim: tá, então tu tá dizendo que o meu problema é psicológico. Cara, e aí são casos que eu perdi, porque ele tá se bloqueando do que eu tô falando. Digo, não, é neurológico, o teu sistema se acostumou a fazer isso. Volta na tua adolescência. Eu falo pras gurias, né, pras mulheres, como é que tu tinha muita cólica menstrual? Eu tinha muita cólica menstrual, me doía o abdômen, eu tinha dor nas pernas, eu não ia pra aula por causa da minha dor. Então eu digo, aquela época tu já tinha, e hoje tu tem 40 anos, naquela época com 15 anos, tu já tinha um sistema que provavelmente já era desregulado na questão excitatória. Tá? Então hoje a tua dor lombar crônica, a tua dor cervical, ela não está usando um modelo de dor crônica cervical e lombar de 2025. Ela está usando um modelo de dor crônica de 15 anos. Então isso é outra coisa que eu também tento explicar para o paciente, né? Falando em comportamento, né? Quando tu vai pela primeira vez num restaurante,
o teu cérebro não consegue ver aquele restaurante como se fosse a primeira vez. Tu nunca comeu comida tailandesa. Tu vai num restaurante tailandês, é impossível o teu cérebro enxergar e dizer isso é uma comida tailandesa. Quando tu coloca uma máquina de ressonância magnética funcional no cérebro, o teu cérebro está emanando memórias de restaurante italiano. Então eu pergunto, essa primeira vez é comida tailandesa? Não. Tu está sendo exposto à comida tailandesa, mas o teu cérebro interpreta como comida italiana. Vamos na dor. Tu está tendo pela primeira vez dor por 3, 4 meses no pescoço. Tu nunca teve, mas fazem 3 meses que tu está com dor no pescoço. Mas tu já teve dor lombar durante muito tempo. O teu cérebro enxerga pescoço? Não. Ele enxerga lombar. E aí que tá a grande confusão de tu tentar atender pacientes que produzem muita dor. Porque, na verdade, eu faço a pergunta para ele hoje, mas é quase como se eu dissesse, tu tá me respondendo de hoje ou tu tá me respondendo de 20 anos atrás. Entendeu? E como deve ser louco, porque o cérebro ele vai construindo esse caminho e ele vai, é tanto tempo mandando sinais e criando esse engrama de dor, pensando nessa conexão dos neurônios, que para te diminuir essa ativação é como se a gente tivesse um rio aberto, passando informação lá, que seria a água, e para tu conseguir diminuir essa sinalização desse rio e começar a abrir uma canaletinha ali, um caninho de que, ó, vai por esse caminho. Como deve ser difícil pro corpo manejar tudo isso, né? Não, sensacional, a tua analogia é perfeita. O que a gente vê, assim, vamos imaginar então um paciente que tem dor, e aí eu vou abrir, né, a questão musculoesquelética, mas um paciente que tem endometriose, a mesma paciente tem enxaqueca, ela tem uma tendência a ter bexiga hiperativa, ela faz xixi várias vezes, e antes de sair de casa ela faz um xixi para conferir, e quando ela chega no destino, na academia, ela faz o xixi para conferir. Então, bexiga hiperativa. Então, ela tem um sistema que está amplamente hiperexcitado em vários sistemas, né? O urinário, né? O digestório, o reprodutor. Tá. Só que ela faz isso há muito tempo. O sistema dela está amplamente em vantagem, ela se conhece, o sistema já se conhece, em relação a tu que está entrando na jogada agora para tentar mudar um hábito. Então é um rio super excitado, todo mundo é uma grande correnteza, e tu com uma colherinha tentando fazer um buraco na areia para fazer uma pequena canaleta. Metade dos profissionais, quando vão escutar essa analogia, vão dizer, tá, então eu vou largar. É melhor não ir. Não, é o que nos resta. Mas lá pelas tantas, se o teu paciente entende isso, e ele começa a fazer pequenos insights, e cara, eu não dormi bem e piorou minha dor, eu entendi. Eu achava que era da cadeira, mas na verdade, pela primeira vez eu vi que se eu não durmo bem, piora a minha dor. Então, ele te deu uma colher maior. Então, tu vai tentando fazer caminhos que vão tentar dividir essa grande água, né, dentro do cérebro que a gente brinca. Mas a analogia que a gente acaba fazendo é o paciente que teve dor por longos períodos, ele faz um Grand Canyon no cérebro. Hoje a gente tem alguns Grand Canyons, né, dentro desses Grand Canyons são situações que deixam marcas mais agressivas do cérebro. Bruxismo, DTM, enxaqueca, intestino irritável, endometriose, dor multissítio, a pessoa que é extremamente queixosa, me dói tudo, eu tô acostumado a ter dor, minha família, resumindo, a pessoa que vive, na verdade, indo em médicos por dores, né, e pacientes com quadros de depressão. Pacientes, então, que têm essas várias patologias, são pacientes que, na verdade, fazem um rombo no cérebro, e eu achava que depois que passasse a grande crise da enxaqueca, que esse rombo ia ser tapado. Não. Esse Grand Canyon continua lá. Só que tu acaba criando pequenas canaletas da vida e deixando a dor de cabeça para trás. Só que ela continua lá. Aí um dia, 10 anos depois, tu tem um grande estresse, tu parou de fazer academia, tu engordou 10 quilos, teu sistema percebe, ele excita e ele volta a brilhar o Grand Canyon. E tu volta a produzir sintomas depois de 10 anos. Então é mais ou menos assim que eu enxergo hoje dor, né? E fisiologicamente, quando tu para e estuda ali esses mecanismos fisiológicos, essa conexão de neurotransmissor, esses novos caminhos para tu tentar sair desse Grand Canyon e tentar abrir essas canaletas, é justamente tu tentar forçar de alguma forma esses hábitos para que esses neurotransmissores eles se comuniquem de uma forma diferente. O que acontece nesse sistema? Mestre, a grande dificuldade que a gente tem hoje é o seguinte, vamos lá, vamos dar um exemplo bem simples assim. A namorada entra no carro e o namorado está com o som ligado. Quantas pessoas estão vendo o vídeo e vão dizer assim, eu tenho vontade de desligar o som. Não é o que ela está escutando nos fones, não, ela entra no carro, tu está com o som ligado, tem tendência a desligar, porque o som irrita. Então a gente sabe já que se essa pessoa tem uma irritabilidade, porque tu está mastigando salada do outro lado da mesa, e eu estou escutando, né, o barulho, se o barulho do ar-condicionado me incomoda, se a luz me incomoda, eu sei que esse cérebro
tem uma estrutura, ou algumas estruturas superexcitadas, dentre elas a ínsula. A ínsula é uma peça que decodifica o estímulo de fora. Só que essa ínsula também está relacionada a dores. Né? As pesquisas mostram que mulheres com tendência a dor multissítio, vários locais, dói o pescoço, dói quadril, dói em vários locais, elas têm uma ínsula hiperexcitada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar reduzir um pouco o estímulo do ambiente dela. Então ela chegou em casa, tá com o celular. O celular é o maior estímulo que a gente tem hoje excitatório. Então ela tá com o celular, tá com os fones de ouvido, né? Tá com música. Não, tem que tentar reduzir. Fecha um pouco a janela, diminui a luz. Então, assim, pá, mas um fisioterapeuta falando... Sim, porque na verdade tem a ver com neurotransmissores. Né? Então essa guerreira precisa diminuir os estímulos. E na maior parte das vezes ela quer estar em ambientes barulhentos, porque ela foi treinada para isso. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então isso é um exemplo que a gente dá. E uma outra situação que a gente tem também, que é muito comum, são pessoas de maior ansiedade. O sexo feminino, o gênero feminino, né, você tem maior ansiedade. E o que faz a ansiedade no cérebro? Ela acaba jogando um pouco de neurotransmissores excitatórios, noradrenalina, a própria acetilcolina pode se transformar nisso, na amígdala central. E a amígdala é a área da raiva, do medo, muitas vezes, do cenário catastrófico. É a pessoa que está sempre pensando lá na frente. E o que faz a amígdala neurofisiologicamente? Ela aumenta a condutibilidade da pele. Então a pele fica mais rápida para mandar o estímulo. Então é a pessoa que às vezes vai ter vontade de cortar a etiqueta, a pessoa que não consegue usar a gola fechada, é a pessoa que tem tendência a se usar uma calcinha muito apertada, se incomoda, ela prefere usar um samba canção, né? Qualquer roupa mais larga, porque na verdade o sistema dela está mostrando que qualquer coisa que aperte vai subir o estímulo. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Então tudo isso eu pergunto pro paciente. Né? Então imagina, eu perguntava, ele tem dor lombar, tu tem que cortar a etiqueta? Ele fala, da onde? Tá viajando. Entendeu? É isso, tá viajando, é isso aí. E quando a gente fala ali da intervenção, pensando no exercício, sabendo dessa farmácia endógena, de todas as miocinas que vão se comunicar com os outros órgãos, como que o exercício vai entrar nessa intervenção para ajudar a abrir essa canaleta aí que a gente tá conversando? Sim. A gente tem assim, ó, vamos pegar, por exemplo, um neurotransmissor que é mais fácil, que todo mundo conhece, que é a dopamina. Só pelo fato de tu ir no treino no mesmo horário, eu me propus a treinar contigo às 6 da manhã e eu consegui ir às 6 da manhã por 2 ou 3 semanas, eu tô dominando o meu sistema dopaminérgico. Eu tô comandando. Porque a dopamina queria que eu fizesse o quê? Que eu ficasse em casa, mexendo no celular, né, uma coisa de alta recompensa, ou só dedilhando o Instagram. Então quando eu me proponho a cumprir a agenda e eu consigo cumprir a agenda, o primeiro sistema que fica controlado é o dopaminérgico. Então para quem pensa e aí o pessoal tem que também recuar um pouco e olhar para a própria rotina. A pessoa que é muito negociadora de horário, a pessoa que troca, Henrique, eu marquei 3 dias contigo na semana, mas se tu olhar, eu só vou 1 ou 2, porque 1 eu sempre desmarco, é a pessoa que tem uma falha no sistema dopaminérgico. Esse sistema dopaminérgico, mais cedo ou mais tarde, ele vai falhar. E tu vai cair num hábito ruim. Então não tem. Então a dificuldade que eu vejo dos pacientes é tentar explicar para eles que eles precisam fazer os exercícios no mesmo horário. Mas o porquê que precisa fazer no mesmo horário? Para tu adestrar o teu sistema. Para tu ensinar ele que tem que fazer exercício, sei lá, às 6 da manhã ou às 7, o horário que ele escolheu. O que eu vejo na prática é que hoje a gente tem quase 30% apenas dos pacientes que conseguem cumprir aquilo que foi acordado na consulta. 70% é falha. E uma falha básica, não é porque ele achou difícil o exercício. Não, primeiro que ele não tem tempo, mas não é só isso. É porque um dia ele fez o exercício de manhã, outro dia ele fez de noite, outro dia ele fez no meio da manhã. O sistema não entende isso. E ele vai acabar largando. E aí, por isso que ele consegue consolidar esse hábito de uma forma mais fácil, se ele conseguir manter essa rotina. Perfeito. E a gente sempre comenta que o fato de tu tentar criar um hábito, e as pesquisas mostram que demora muito mais do que as 3 semanas, isso, né, tem vários autores que batem em cima, que tu vai ter uma tendência a criar um novo hábito, às vezes com meio ano. 8 meses, é uma coisa muito longa para tu realmente consolidar esse hábito, né? O que acontece é que o paciente ele tem uma tendência a voltar ao hábito antigo. Então é uma luta em glória. Tu quer introduzir dieta para um guerreiro que tá fora de dieta há muito tempo. É Davi e Golias. Tu é um cara que é sedentário, tu quer que ele se inscreva na academia. Ele tá há muito tempo sedentário. Sim. Então é um cara que produz dor há muito tempo e tu quer minimizar a dor dele. Então, é por isso que acaba se tendo falhas absurdas no contrato entre profissionais e pacientes, né? Porque a gente não entendeu, a gente não conseguiu sacar qual que é o comportamento do paciente. Perfeito. E, mestre, na tua prática clínica ali,
a dificuldade às vezes de tu conseguir filtrar esses relatos do paciente, levando em consideração todas as experiências prévias que ele teve e além disso, todas as questões psíquicas, às vezes Uhum. até psiquiátricas, e aí a gente pode levantar aí o próprio TDAH, a depressão, enfim, todas essas coisas que estão lá, Uhum. instaladas no nosso sistema Uhum. nervoso central Sim. e vão impactar diretamente em todas essas respostas e essas comunicações que a gente está conversando. Perfeito. Mestre, de novo, qual que é a grande dificuldade que eu vejo e eu abro tranquilamente a minha rotina de fracassos, porque eu fracasso um monte com o paciente. Primeiro que é uma coisa nova comportamento nas nossas áreas, Uhum. né? Quando que a educação física e a preparação física falavam de comportamento, né? Primeiro que a gente achava que é uma área específica da psico e que a psico, felizmente, psicologia está anos luz à frente e hoje você tem artigos bem consolidados. Mas se a gente for olhar nutrição, a nutrição hoje é impossível trabalhar sem comportamento. E a medicina que vira um pouco as costas está começando a enxergar isso. Então, o que eu vejo na clínica? Dificilmente um comportamento disfuncional de dor não esteja sentado especificamente num comportamento psiquiátrico do paciente. E quando eu digo psiquiátrico, não é doença, não. É disfunção. Uma ansiedade. Então, pacientes que têm tendência a desmarcar treinos, no geral, são pacientes ansiosos, desorganizados. Uhum. Aqui metade dos meus pacientes fica louco, mas é isso aí. O cara que é ansioso, marcou 3 coisas ao mesmo tempo, cara, ele tem que desmarcar. Quem é que ele vai desmarcar? Ele não vai desmarcar o salão, porque o salão é passivo. Tu fica lá, mexe nos teus cabelos e tal, e então tu não tem um gasto energético muito grande. Tu vai desmarcar o personal, Uhum. tu vai desmarcar o pilates. Então, eu acredito que é o que eu estudo especificamente há muitos anos, de que queixas crônicas, elas no geral estão coladas, agarradas a um comportamento disfuncional psicológico e psiquiátrico. E quando eu digo aqui, eu tô falando que uma ansiedade leve, que o paciente não toma remédio, não precisa usar remédio, ele melhora com atividade física. Hoje é consagrado que ansiedade leve tu não trata com medicamento, tu trata com atividade física, né? Então é muito difícil que esse paciente que tenha uma dor crônica e que não e o cara tá afastado do trabalho e não consegue voltar a trabalhar, é muito difícil que ele não tenha uma comorbidade psicológica e psiquiátrica atrelada. É muito difícil de tu saber quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, porque quando tu fala da desorganização, é um hábito, uma atitude que ele tem baseado também num comportamento cerebral que Claro. não se conecta, os neurotransmissores estão desequilibrados. E aí, começa por onde, né? Sim, Essa acho que é a grande sim. pergunta para ir ajustando todas, porque eu sempre penso naquela imagem do artista que ele bota o prato em cima Uhum, e gira, né? Aí uhum. ele tem que girar os 10 pratos e nenhum prato pode cair. Perfeito. Tem que estar todos girando, Ah, né? não, e essa construção, ela parte do princípio que se eu perguntar para o paciente como é que é a tua organização na semana, eu brinco, né? Tu tá pelando o paciente. Ele não gosta. Uhum. Então o que eu faço? O que eu faço, gente? Me fala da tua família de base. Fala sobre teus pais. O cara tem 40 anos, os pais têm 70. Me fala da tua família de base, como é que ela. Eles faziam atividade física. Então o paciente sai dele e ele acha muito fácil. É engraçado isso. Ele fala muito fácil dos erros que foram cometidos no passado. Não, minha mãe sempre foi com um traço de obesidade, nunca fez atividade física. Meu pai sempre trabalhou muito. Cara, ele sai dele e consegue olhar pros pais lá. E eu digo, tá, e tu agora? Ah, eu tô trabalhando que nem tu vê. Então, quando eu consigo sair do paciente para perguntar o hábito de vida dele direto, ou ele vai me mentir, ou ele titubeia e daqui a pouco ele fala assim: mas eu te falei que eu dormia bem, mas na verdade eu não durmo tão bem. Uhum. Então, geralmente eu saio e digo, me fala da tua família de base, hereditário. E ali eu consigo tentar organizar um pouco para tentar girar esses pratos, né? Que giram assim, né? Hoje, quando tu fala sobre avaliação e prognóstico, Uhum. acho que antigamente, pensando em joelho, tornozelo, quadril, existem algumas lesões que tu consegue trazer assim, um prognóstico de, daqui 3 semanas tu vai fazer isso, daqui 1 mês tu vai fazer isso. E quando tu começou a estudar comportamento, tu começou a perceber um desvio padrão das pessoas que têm certos comportamentos, talvez vão diminuir ou aumentar esse tempo de recuperação Uhum. e vice-versa? Perfeito. Mestre, a grande dificuldade que a gente tem, e aí quando tu olha os grandes estudos, para te responder especificamente uma frase perigosa, tu tem o maior estudo do mundo da revista Pain que avaliou por 18 anos, então 2 décadas, pacientes com dores crônicas. Uhum. E eles viram que indivíduos que tinham a totalgia, o que é totalgia? Nem existe esse termo, mas eu brinco que é o paciente tem dor em quase tudo. Como é que esse paciente está 20 anos depois? Na visão do paciente, ele gostaria de ter a solução de desligar a dor.
Uhum. Como é que tu te vê daqui a 20 anos? Não, eu quero estar sem essa dor. Só que o que a estatística mostra? Que apenas 18% desses pacientes com totalgia, 20 anos depois, conseguem reduzir a dor para regional. O que é isso? Tu tinha dor em tudo, e 20 anos depois o que tu consegue? Tu continua com dor, mas só na lombar e na cervical. Tu não tem mais dor na ATM, tu não tem mais dor nos joelhos, mas tu continua com dor. E é o melhor resultado. É o melhor resultado. Nenhum paciente, e aí é perigoso, mas nenhum paciente acompanhando por 20 anos sai da dor totalgia e vem para dor zero. Então, dor zero é uma falácia. Uhum. É uma falácia que o fisioterapeuta aprendeu e ele reproduz. Que a medicina faz como melhor do que ninguém. Que o pessoal quer vender um produto e tal, dizendo que isso aqui vai te aliviar a dor. E o paciente quer isso. É falácia. Dor crônica não é assim que funciona. Dor crônica, a ideia então é ver qual é o teu nível de sensibilização, qual o teu grau de comprometimento, e quanto maior estiver o teu grau de comprometimento, tu não tá trabalhando, tu toma remédio todo dia, tu tem dor em várias áreas, eu entendo que o teu prognóstico ele vai ser humilde. Daqui a 20 anos a gente vai ter que lutar muito para tu ficar com dor regional. Uhum. Metade dos pacientes já fala assim, não, então tá louco, vou procurar um fisioterapeuta que ao menos me diga que eu vou ficar bom. E na verdade é essa que é a questão do prognóstico, que é tu trabalhar com dados científicos e mostrar pro paciente que se ele não fizer nada daqui a 20 anos, ele não chega daqui a 20 anos. Uhum. Ele não vai chegar. Porque ou ele vai ganhar peso e vai ter comorbidades que vão levar ele a morrer pela comorbidade, e a dor faz muito isso. Ele vai ter comorbidades por causa do uso excessivo de medicação. Uhum. O pessoal vai para hemodiálise de tanto tomar remédio. Sim. Né? E uma grande maioria se deprime a tal ponto que fica afastado da sociedade e ou tentativa de suicídio. Né? Então eu enxergo dor desse jeito, me sinto confortável de falar sobre isso, mas eu vejo que as pessoas acreditam em Papai Noel. Sim. Porque elas acham que a dor vai sair. Não é assim. Não é tão simples. É que a gente vive num mundo hoje em dia muito mercadológico da venda, onde tu às vezes inventa um problema para vender uma solução. Com certeza. E a partir disso se cria, né, essas falácias, e aí quando tu tenta ter uma conversa mais complexa, mas tentando ir pelo caminho a princípio mais correto, tu vai perder, né? Porque vai dizer que tu tá louco, que tu tá despindo, né, a pessoa. E nessa questão dessa totalgia, a pessoa que sente dor em tudo que é lugar, quando a gente pensa na fibromialgia, a característica dessa doença que por muito tempo foi difícil de, assim, teorizar ela e classificar, como que funciona isso na prática, ou o que que traz um diagnóstico mesmo de fibromialgia? Ou é só dor crônica, não é fibromialgia? A fibromialgia está sendo constantemente evoluída no sentido de critérios para que tu encaixar como fibromialgia. Né? Eu entendo, nesses 20 e poucos anos trabalhando com pacientes com dores, de que a fibromialgia, na maior parte das vezes, ela foi um erro de diagnóstico. E eu estou falando isso com trabalho diário com os médicos, né? Porque o paciente que é mais queixoso, que tem um traço de depressão, que não dorme bem, que tem vários hábitos ruins, ele está superexcitado. Ele produz dor por tudo. Então, na época, o pessoal criou alguns pontos avaliados por pressão. Então, tu apertava na pata de ganso, tu apertava nos ombros, tu apertava nos cotovelos, nos epicôndilos, e se o paciente dissesse que sim, e tu tinha vários pontos, tu era classificado como fibromialgico. Hoje, o que a literatura fala é que tu é classificado como dor nociplástica. Classificado como uma dor crônica com alto ou baixo grau de irritabilidade ou de sensibilização. Ou seja, o teu cérebro está muito excitado ou está pouco excitado. Tu tem hábitos ruins, tu vai produzir mais excitabilidade no sistema, tu vai produzir mais dor. Então a fibromialgia ela foi se adaptando com o tempo, né? Hoje o que a gente vê também é a crise fibromialgica. O que é crise fibromialgica? O guerreiro não tem traço de depressão, não tem traço absurdo de ansiedade, e ele produz dor em várias áreas. Né? E, bom, esse cara pode ter tido uma crise fibromialgica. Essa crise fibromialgica dura uma temporada, 13 meses de média. Então nessa aí eu acredito realmente que é o que mais eu acabo vendo como mais científico, que é uma crise fibromialgica. O restante tu tem que dar dois passos atrás para acreditar que realmente o paciente especificamente tem a fibromialgia. Só que a gente tem que ter cautela, porque o paciente que fala que tem fibromialgia é dele o diagnóstico. Quando tu dizer, tu não me parece que tem fibromialgia, eu tô arrancando dele, ele não gosta. Então você, não, o quê? Tu tá tentando dizer que ele não preenche os critérios para uma doença que não tem cura? Mas tu entende como é complexa a questão do comportamento aí? Porque na verdade isso não, eu não faço academia porque eu tenho fibromialgia. Tá aí na praia? Não, eu não posso ir pra praia, não posso andar de carro, de ônibus porque eu tenho fibromialgia. Então você tem uma negociação muito grande aí, eu tenho que ter cautela para entrar, né? Mas finalizando, a fibromialgia hoje ela é uma doença
constante, presente nos consultórios, e a gente vê que não atinge só o perfil feminino como se achava. Hoje tem um grande número de homens com diagnóstico de fibromialgia também, né? E quando tu fala ali da dor nociplástica, a gente também vai ter a dor neuropática. E a diferença entre essas duas, os potenciais de ação, o mecanismo é mais ou menos o mesmo? Tu pode ter o que a gente chama de dor mista, que é o que mais eu vejo na prática. O que é a dor mista? Aquele paciente que tem dor lombar crônica há 30 anos e volta e meia ele tinha uma dor irradiada na perna, né? Uma parestesia, um formigamento na perna. Então ele vai ter uma dor neuropática, que é a que vai para a perna, mas ele tem dor lombar crônica. Então ele vai ter a dor mista, que é o que mais eu vejo. A dor nociplástica clássica é aquele paciente que tem dor persistente. Ele sempre está tratando e reclamando do mesmo padrão de dor. Se a gente for olhar no cérebro, hoje você tem no cérebro, no sistema nervoso, a gente tem algumas diferenças. Parece que a dor neuropática, parece que ela tem mais a ver com uma superativação de alguns gânglios na leptomeninge, que seria perto ali da região da medula e tal, que tu tem um sinal super excitatório. Quando a gente vai olhar a assinatura desse cérebro, a gente entende que as áreas são bem parecidas, mas a medicação ela tem muita dificuldade de desligar a dor neuropática. Então a dor neuropática de todas é a que mais me assusta, porque as evidências mostram um desfecho ruim. A dor nociplástica, que é a dor crônica, ela tem até, né, alguns desfechos, algumas colherinhas que a gente consegue cavocar, que o médico consegue cavocar com alguns medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Mas a dor neuropática ela é muito mais agressiva, pensando em linhas e neurônios do que especificamente a nociplástica. E quando tu acompanha a evolução dos estudos, principalmente em relação à medicação, eles não estão conseguindo se conectar nesse receptor aí. Não. Hoje o que a gente acaba também vendo é que existem pacientes que não nasceram, não apresentam receptores específicos para benzodiazepínicos. Então o cara não tem um receptor que vai se conectar, que o medicamento vai achar aquela garagem e vai estacionar e vai desligar. Tem pacientes que não tem. Então tem pacientes que têm um número menor de receptores de morfina, né, ou dos opioides, por exemplo, que a gente chama, né, as beta-endorfinas. Então é aquele paciente que fala assim, ó, eu faço academia. E tem gente que fala assim, eu saio muito bem da academia. Esse paciente eu já entendo que ele tem garagem para beta-endorfina. Ele tem uma garagem para sua farmácia endógena. Então ele faz exercício, ele produz os medicamentos endógenos, que a gente chama, né, as substâncias, se conectam nessas garagens e ele desliga a dor e ele sai faceiro. O cara joga um beach tênis e reseta. Agora, tem aquele paciente que fala assim, eu faço academia, eu não saio bem. E tu não. Quem sabe a gente não muda o treino. Não, ele não sai bem. Porque na verdade ele veio de fábrica faltando para esses receptores. Esses são os casos mais difíceis. E coincidência ou não, são os pacientes que têm um alto grau de depressão, são os pacientes que são as totalgias, são os pacientes que têm, por exemplo, as fibromialgias da vida. Eu fico pensando na dificuldade da ciência de conseguir trazer essa função, no caso, como ele não tem essa garagem para se conectar, trazer essa função para o corpo de outra forma. Então, assim, ok, ele é resistente para fazer o exercício, ele é resistente para fazer alguma outra intervenção, porque, e não só isso, tem outras coisas também, porque ele não tem essa garagem lá aberta para essa substância se conectar, e aí, mas ele precisa dessa função, né? Ele precisa dessa sensação de alguma forma. E como que vai conseguir mimetizar isso com algum outro hábito, com alguma outra substância? Perfeito. A gente viu assim, ó, tem artigos científicos, principalmente na Europa, a Alemanha gosta muito de fazer isso, que é assim, tu pega mulheres com dores lombares e tu faz um protocolo com um fisioterapeuta e com um preparador físico na academia, onde ela faz um treino de core, fortalecimento do abdômen, e um outro grupo que faz fortalecimento de coluna, tá? E nas suas subdivisões, e tem um grupo com dor lombar crônica, mesma característica, mulheres acima de 45, 50 anos, e um desses grupos vai fazer trabalho manual, que é jardinagem. Não tem nada a ver, ele não mexe no físico, e eles avaliam o desfecho de dor lombar. Mulheres com dor nociplástica, com alto grau de sensibilização, que fazem jardinagem, melhoram mais do que trabalhar abdômen e coluna. Então eu digo, quem disse que fortalecer abdômen e movimentar coluna melhora as costas? Quem disse? Em que tipo de paciente? Bom, em pacientes que existem essas garagens, em pacientes que têm um baixo grau de irritabilidade, em pacientes que não têm a totalgia.
Tu entendeu a sacada? Sim. Isso pra mim é a coisa mais legal que tem. Então se tu pegar e tu permitir que essa pessoa faça coisas que ela gosta, atividades manuais, escutar música, né, frequentar um ambiente mais arejado, verde, esse perfil do indivíduo vai melhorar muito mais do que fazer o que a gente usa na técnica, né, que é físio e remédios e atividade física. Só que é um subgrupo que anda à margem, né, da saúde, porque os profissionais não gostam de olhar muito para esse grupo, né? Que é um grupo que fracassa muito no sentido terapêutico, né? Exatamente. Não, e outra, ela pode continuar fazendo exercício ali, enfim, para coluna, para o core, mas com outra função, não com a função de melhorar as costas, enfim, vai melhorar a aplicação de força dela, o condicionamento cardiorrespiratório, mas pensando nessa solução, esse desfecho prático, vai melhorar a coluna, tu não pode fazer, né, essa associação. O que a gente vê também na prática é que quando tu questiona um paciente que tem dor crônica, qual que é o teu objetivo vindo aqui? A maior parte começa por uma frase quase impossível, que é, eu não queria ter dor. É a primeira coisa que eles falam. Segunda ou terceira situação é, eu queria ter um diagnóstico, eu queria saber o que eu tenho. Então o paciente ele não gosta de fazer um monte de exame e não dá nada. Por isso que ele se agarra de vez em quando a discopatia degenerativa, ele se agarra a hérnia de disco, porque ele tem um nome, uma patologia, que dá o significado para a dor dele, para a queixa dele. Tu diz assim, não, tu tem dor crônica. Cara, o que é isso? Ninguém gosta de ter dor crônica. Meu paciente ele fala, eu vim para tratar porque eu não quero ficar crônico. Mas tu tem dor há 5 anos, tu já é crônico. Então, o grande problema que a gente acaba vendo é isso aí. O paciente ele se agarra num termo que deu na ressonância magnética, uma degeneração labral no quadril, se agarra nisso. E segundo, e primeiro no caso, que ele quer desligar a dor. São quase duas coisas difíceis de tu lidar, porque ele não vai desligar a dor, não é tão simples. E segundo, que essa patologia que ele fala que gera dor não é ela. É o sistema que está excitado, entendeu? Então é isso aí. Hoje, com toda essa anamnese e a conversa que tu faz com o paciente, acredito que lá no início o paciente chegava, pum, já ia pra maca. Hoje em dia, talvez só numa conversa tu já libera esse paciente, nem tem que testar. Flexor de quadril, como é que tá quadrado lombar, tu já manda embora. Mudou muito, né? Hoje a gente vê numa consulta de 1 hora, que é mais ou menos a consulta que demora, o tempo que demora na minha consulta, 40 minutos é fazendo esse comportamento, essa conversa, e não dá 20 minutos na maca. Porque até porque na maca eu sei, esse teste tem alta, esse teste é padrão ouro, esse não é. Então eu não vou ficar fazendo um monte de teste como eu fazia lá atrás, que a gente não sabia. Hoje tu tem 2, 3 testes validados e é ali que eu vou, entendeu? Só que nem todo paciente, né, aceita. Tem paciente que ele fala, eu fui lá e o cara ficou conversando comigo, porque ele está acostumado com terapêuticas passivas, de manipulação, de liberação miofascial, e são pacientes que eu respeito, né, que passam lá por mim, que não vão, e que vão achar algum colega que vai dar isso que ele quer, mas se a gente pensar em desfecho, eu e meu colega daqui a 20 anos vão estar lidando com o mesmo paciente, com a mesma queixa. Entendeu? A questão toda é que eu me sinto seguro sabendo mais ou menos o que vai acontecer, porque a literatura me traz isso. Claro. E tem colegas que muitas vezes acreditam que precisam acreditar naquela fé de que aquela manobra vai soltar a vértebra do paciente e ele vai sair caminhando. E não é assim que funciona. Tá? E é importante tu trazer isso dos testes de padrão ouro, enfim, porque a prática baseada em evidência dentro do tripé dela, a expertise do físio, do treinador, enfim, também tem que estar muito relacionado com a preferência do cliente, porque se o poder de enfrentamento dele é baixo, se ele não gosta de determinada intervenção, não vai adiantar tu aplicar aquilo, né? Não vai, e isso é uma outra coisa que a gente também vê, e a evidência hoje, ela é obrigatória. Ela não pode ser mais assim, isso é viagem. Não, ela é obrigatória. Mas obviamente que ela é flexível. As pessoas às vezes acham que ela é muito, né, fechada. Não, ela é flexível porque tu tem a ver também com a tua caminhada, com quantos anos tu tem de prática, o que tu foi moldando do teu trabalho, mas também tem muito a ver com quem tu está conversando. Tu pega um paciente que vem, às vezes, com um poder cognitivo não tão bom, ele não quer que eu fique falando neurotransmissor. Ele quer que eu diga, olha, eu faço uma analogia com o trator, eu faço uma analogia com o carro, eu tento trazer uma coisa mais palpável, e aí talvez, né, se tudo der certo, ele consegue confiar no que a gente vai fazer. Perfeito. Quando tu faz toda essa anamnese, esses testes, quando necessário, quando tu faz todo esse briefing do paciente, tu falaste antes, hoje a tua intervenção aqui, a princípio tá a tua avaliação, teu prognóstico é esse, procura outro profissional. Tu também vê essa resistência deles quererem se agarrar em ti e não querer soltar de jeito ou maneira. Sim. Primeiro, quando eu consigo explicar e o paciente tem algum vínculo em cima da minha conversa com ele, e eu digo, olha, eu não
eu não consigo entrar agora para te tratar. Nós precisamos de outros profissionais primeiro para te ajudar e depois eu entro. Tem muito paciente que se sente largado, ele acha que eu não quero cuidar dele. Eu tento ter esse vínculo com o paciente e explicar para ele, mas eu também entendo que em dor crônica não tem como tu trabalhar sozinho. Uhum. É a segunda falácia. A primeira é dizer que a dor vai zerar, a segunda é que tu vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente estava conversando muito sobre tentar ser um gestor da saúde do paciente, o norte do paciente, isso eu tento fazer. Mas não quer dizer que lá pela frente a gente vai ter que parar a parte física, teoricamente, e a gente vai ter que abordar uma parte clínica, com o médico, a gente vai ter que falar a parte nutricional, ou até uma parte de insônia. Tem paciente que não consegue dormir, precisa dormir com medicamentos, então tem que recuar. Nessa guerra mercadológica que a gente vive, o quanto algumas condutas equivocadas às vezes não cavocam cada vez mais de forma negativa na cabeça do paciente todo esse desfecho de dor e problemas que com aquela intervenção infelizmente não vai mudar, e a ciência já tem mostrado que vai ter intervenções que não adianta fazer, porque o prognóstico é voltar a ser a mesma coisa. Perfeito. A gente vai dar um exemplo que entra direto na tua área, né? Se a gente for pensar assim, vamos lá, vão ter colegas médicos e parceiros médicos, né, que vão ver o vídeo. Quando o médico ele pede o paciente alongar a posterior da coxa, quem disse que alongar a posterior da coxa é bom? Só se beneficia um grupo de alongamento, um grupo que alonga e pode melhorar a dor, que é o grupo com alto grau de sensibilização central, com alto grau de dor. O totalgia, o paciente, por exemplo, com fibromialgia. Esse paciente ele não se beneficia com força. Todos os outros grupos não se beneficiam em analgesia fazendo alongamento. Todos os outros grupos se beneficiam com atividades dinâmicas, de grandes movimentações e força. Uhum. Então, eu volto de novo. Aonde é que está o erro? O erro está na prescrição inicial. Na prescrição não do exercício, para onde tu manda. Tu vai lá para físio, para educação física e tu vai alongar. Quem disse? Então, eu falo com todo respeito, com todo carinho, com todo mundo assim, mas assim, eu não dou bola. Uhum. Porque na verdade, quando eu entendi como funciona a dor e eu consegui avaliar melhor a dor, eu me tornei um cara mais independente para o paciente. E dizendo assim, cara, não é assim que funciona, fica tranquilo, a gente vai devagar, tu precisa fazer força, e aí nós vamos falar com o teu preparador físico, nós vamos andar junto nessa empreitada para tentar usar 2 colheres na praia para fazer um caminho novo. Então o alongamento ele é uma coisa meio uma lenda urbana, de que ele ajuda a aliviar. E eu entendo que o paciente quer alongar, porque gasta menos energia. Uhum. Eu fico bem com o alongamento, eu também, óbvio. Na verdade, eu acho que me ajuda nem um pouco, mas entre alongar e puxar ferro, o paciente ele quer alongar. Uhum. Mas pensando isso no que a literatura traz, não é assim que funciona. E quando o treinador ele consegue detectar esse perfil, como tu trouxeste ali de um fibromialgico, que não vai se beneficiar de um treino de força, mas ele precisa treinar força, porque a própria gravidade já exerce força nele, ele tem que brigar com isso. Às vezes, será que não falta um pouco, às vezes, de conhecimento ou de prática daquela didática do profissional da educação física de entender que o treino de força ele é importante, mas o detalhe está na dose e como que ele vai introduzindo para melhorar essa capacidade de trabalho do paciente fibromialgico, para que daqui a pouco ele esteja numa situação de treinar força com mais carga dentro de uma academia de musculação, como uma pessoa sem esse diagnóstico. É que nós temos duas situações que são perigosas. Quando o paciente, que essa é a bomba relógio, né? O paciente com medo e o profissional com medo. E aí eu vejo que o profissional com medo, ele trabalha muitas vezes subdosagens, ele não quer ultrapassar porque ele tem muito medo que o paciente fale que vai ter dor. Só que esse paciente vai produzir dor não pelo treino. Ele não tá dormindo em casa, ele não tá se alimentando direito, ele tá mega estressado. Aí no outro dia, uma semana depois, porque um dia ele faltou, ele volta pra ti e fala, Henrique, cara, eu tive muita dor. Tu volta no teu imaginário do último treino e tu fala, eu vou fazer tudo diferente então. E aí começa a bola de neve. Então medo de profissional e medo de paciente são duas coisas perigosas. O que a gente sugere para pacientes que têm muita dor e são extremamente queixosos? O que é seguro? O que a literatura mostra como segura? Treinos aeróbicos leves. E eu não tô falando de um cara que treina super bem e está com dor hoje. Tô falando de um indivíduo que é extremamente queixoso. Treinos aeróbicos leves, e tu escolhe, e o paciente escolhe, e trabalho de mobilidade / alongamentos suaves. Isso pode ajudar. E aí tu vai ter que entrar com o trabalho de força nas janelas que o paciente permite. E aí o que a literatura comenta é que se tu fizer 3 grupos, o paciente ele não adere. Ele adere só se tu fizer um.
Então tu vai ter que, teoricamente, naquele dia, hoje nós vamos trabalhar, sei lá, quadríceps, vou dar um exemplo. E tu não vai no bíceps, tu não vai no... enfim, tô te separando por grupos, né? Por músculos. No próximo dia, tu vai só no tríceps. Então tu vai ter que fazer um trabalho conta-gotas, porque se o sistema desse paciente perceber que tu ativou várias áreas, ele excita e produz dor. E acabou. Enfim. Então, na verdade, a dica é, vamos ter que ir um pouquinho mais devagar do que parece. Né? Mas o paciente não vai periodizar direito, não vai ter hipertrofia. Não, aí é com vocês. Mas é só para não perder esse guerreiro, né? Não, e é como tu falaste, enfim, o que tá no livro, tá no livro. A vida real é uma coisa muito diferente. Então tu tem que ter esse olhar mais clínico e individual e entender que hoje não vai ser o modelo X, vai precisar dar essas microdoses para não ativar o sistema. Sim. E quando tu olha na internet, é claro, tá cheio de vídeos mostrando que colegas fisioterapeutas, né, preparadores físicos, enfim, médicos e tal, têm sucessos com os casos que eles colocam, mas eles só colocam casos vencedores. Então tu olha para aquilo, é a mesma questão da comida italiana e da tailandesa, né? Tu olha para aquilo e tu pensa, cara, isso aí é o que eu tenho que conseguir fazer. Não. Aquilo ali é comida tailandesa. Tu tem que usar comida italiana, que tu tem já a noção desse paciente. Tu sabe que tu não pode acelerar, que ele vai quebrar no meio. Então eu acho que a rede social, ela é fantástica, mas ela transformou os profissionais em mais medrosos e mais ansiosos. Tu sabe que uma vez eu gravei um episódio com outro convidado e ele falou assim, Henrique, se eu pegar a minha história e analisar ela com uma lupa, tu diria que a minha história é muito mais um fracasso do que uma vitória. Perfeito. Sensacional. Não, é sensacional. E da história do paciente também, se tu abrir no ano inteiro ele fazendo atividade física, tu vai ver que boa parte do tempo ele teve diante de alguns sintomas. E algumas janelas boas. Mas isso é dor crônica. Dor crônica não melhora assim, como as pessoas imaginam. Melhora assim, né, com o passar dos anos. Então são janelas. Perfeito. Mestre, para nós finalizar, deixa uma mensagem final pra galera, principalmente aqueles que nos escutam e estão agarrados nesse conceito de dor. Tenho muita dor, isso nunca vai passar e, enfim, isso é uma sentença pra mim. Do jeito que eu comento às vezes e eu tento brincar com um assunto que é sério, mas senão a gente ia ficar só chorando, não tem como. Eu entendo que a dor, ela é uma assinatura de décadas ou de anos da tua vida. Então a dor, ela é a ponta do iceberg. Clichê falar isso, mas se a gente vai enxergar um diagnóstico de dor, ou patológico especificamente, a gente tá enxergando só a parte de cima. Eu quero saber o que tem embaixo. Perdão. Eu quero saber o que tem embaixo. Né? Então, tudo vai acabar em cima dos hábitos de vida. Quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que é discopatia degenerativa, que é o diagnóstico que mais aparece em ressonância magnética, e a gente tem colegas radiologistas fantásticos. E eles têm que diagnosticar a discopatia degenerativa, que é esse achatamento dos discos. Hoje você sabe, se descobriu 7 genes para isso. Até então, ninguém a valorizava. Todo mundo valorizava a discopatia porque tu carregou mochila quando era criança, porque tu foi no jardim e tu carregava saco de cimento. Cara, tudo é lenda urbana. Hoje a gente sabe que tu tem 7 fatores, 7 genes que ativam essa discopatia. Agora, quem ativa esses fatores de transcrição que vão ativar essa discopatia? Dormir mal, se alimentar mal, sedentarismo. Então, eu acho muito difícil tu ver um indivíduo que tem dor crônica e que não tem hábitos bons de vida. Se ele tem hábitos bons, provavelmente ele vai frear essa genética, que não é culpa dele. Mas os hábitos de vida estão ativando essa genética. Então não é sentença, mas pra gente enfrentar a dor tem que ser corajoso. O profissional tem que ser corajoso. A gente sabe como funciona e a gente também sabe que vai ficar anos acompanhando o paciente. E todo colega, o profissional que olha, nos observa, ele gosta de ver mais os nossos fracassos, né? Então, tu pega um caso muito difícil que passa na tua rotina e o paciente te abandona. O cliente, tá? Enfim, o aluno te abandona. O colega vai dizer assim, foi com o Henrique, abandonou, o Henrique que errou. Não! Cara, faz parte do jogo. Isso acontece comigo todos os dias e com os colegas. Então, vamos tentar buscar um pouquinho mais de coragem para mudar os hábitos de vida. Se a gente conseguir mudar os hábitos de vida, boa parte da nossa genética ruim vai ser freada. Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar aqui da nossa patrocinadora, a Padoca Arte. Ela
Sempre manda aí um mimo pra agradecer aí teu conhecimento, o teu tempo, que hoje a gente vive nessa vida super excitada, Sim, muita correria. muito. Então a gente agradece muito tua presença, teu conhecimento, teu tempo aí com a gente. Muito obrigado e mais uma vez, grande prazer de estar conversando contigo e entender que o elo ele é eterno, né? Entre as profissões a gente não tem como separar mais isso. Exatamente. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, não esqueça de deixar o like de você, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, justamente porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que todo esse conhecimento é muito relevante e pode ajudar muitas outras pessoas. Além disso, durante todo o episódio, em algum lugar dessa tela tem um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então, a gente agradece muito todos os nossos patrocinadores por apoiar o nosso projeto. Então, não esqueçam. Deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.